Vocês já viram um livro meu que chama Sócrates Educador, da editora Cortez? E a capa tem o Sócrates caído, morto, né? Eu fiz 2 do Sócrates, esse do Cortez e esse aqui para a editora Vozes, esse aqui, ó. E essa visão que eu coloquei do Sócrates em ambos é uma visão a partir do Donald Davidson, filósofo americano, e a partir de um historiador da filosofia, o Gregory Vlastos. E ambos trabalham com a ideia de delimitar o que é o Sócrates histórico, ainda que seja o Sócrates histórico do Platão, e o Sócrates como personagem do Platão, já falando pelas doutrinas platonistas. Esse é um modo de ler, de certa maneira até tradicional. Mas eu fiz questão de fazer esses 2 livros porque eu sentia que na bibliografia sobre Sócrates, no Brasil, havia uma certa carência e os lugares comuns se repetiam, sem as pessoas gerarem novas investigações. Bem, agora esses dias me caiu nas mãos um livro sobre o Platão e sobre o Sócrates, que faz uma leitura completamente diferente da minha. E eu gostei bastante. Então eu vou recomendar para vocês. Então hoje, além de recomendar 2 meus, né, eu vou recomendar este aqui para vocês, do professor Hector Benoit. O professor Hector Benoit, ele fez a Odisseia de Platão, as aventuras e desventuras da dialética, pela Ana Bloom. Ele demorou 20 anos fazendo esse livro. E ele faleceu recentemente. Professor fantástico disso. De estudos helenísticos, platonismo. E a leitura que ele propõe aqui eu não me lembro de ter encontrado nada na bibliografia em geral do Platão e do Sócrates com esta pegada completamente original, eu creio. Que é a seguinte: ele fez uma leitura da obra do Platão não pela cronologia histórica, mas pela cronologia interna. Ou seja, ele respeitou o texto do Platão nas datas que o Platão colocou para os episódios. É como se o Platão tivesse bolado um grande romance. Então, independentemente das datas que o Platão fez os textos e das datas que ele publicou, o professor Hector faz uma leitura respeitando a lexis, as datas internas, as épocas internas, respeitando o trajeto do Sócrates feito pelo Platão. Então, é interessante porque ele pega pelo Sócrates jovem e vai caminhando
em direção à morte do Sócrates. E depois tem um período onde não tem nada e aparece as leis, onde o Sócrates não aparece, e onde o autor, sem o Sócrates, é o Platão. É o único texto sem o Sócrates. Sócrates já está morto. Vocês entenderam? Vira um romance. É claro que toda a narrativa dele é muito literal, né? Toda a narrativa dele é em cima da obra. Ele narra a obra como se ele estivesse lendo cada uma delas. Então, aparentemente, não tem nenhuma novidade. Quem leu, conhece, sabe, né? Eu estou mais ou menos na minha quarta, acho, leitura do Platão inteiro. E aparentemente não tem nenhuma novidade. Só que ele mesmo diz, a novidade está em você terminar esta leitura do jeito que eu fiz, por esta ótica. Experimente. E eu experimentei, cara. E eu experimentei. Realmente dá um novo paradigma mesmo, sabe? Um novo... Você fica com... Por incrível que pareça, você fica com a mesma obra, mas com outra obra. Porque dificilmente você faz essa leitura, né? A leitura que você faz é pegar a cronologia, ou pegar por temas. Mas você nunca pensa que o Platão poderia estar escrevendo sempre respeitando a ordem de trajeto do Sócrates. E ele, Platão, estava e respeitou a ordem. De modo que aquilo que a gente lê como sendo das últimas obras do Platão, e aparece o Sócrates jovem, na leitura do professor Hector, é as primeiras obras que você tem que ler, quando o Sócrates está jovem. É muito interessante essa maneira de ler, gente. É muito interessante. É como se você tivesse... Para quem já leu Platão, né, várias vezes como a gente, e que trabalhou uma vida inteira com isso, é como se você tivesse na mesma estrada, indo na mesma direção, só que na outra mão. Sabe aquela sensação de dirigir na Inglaterra, que você pega a outra mão? É mais ou menos uma coisa, você vai indo na mesma direção, só que você, na Nova Zelândia também, né? Dava aquela sensação de, caramba, eu tô indo pro mesmo lugar, só que eu não tô no lugar certo do carro, né? De repente você vê os carros, né? Você tá dirigindo, você vê os carros passarem, mas eles não estão no lugar certo, que a direção é do outro lado, né? É essa sensação que dá, que você está caminhando, mas que você está incomodado porque você, de repente, passou uma vida e não pensou em ler o Sócrates pelo percurso dele, Sócrates, segundo o Platão. É interessante porque nem mesmo os filósofos que não respeitaram a ideia de Sócrates histórico e Platão, mesmo os filósofos que não respeitaram isso, eles não propõem esse tipo de leitura. E a conclusão é fascinante. A conclusão é fascinante. Porque ela dá margem para você chegar a determinados momentos do texto, principalmente na conclusão dele, você fica pensando, caramba, mas esse Sócrates que está aí, ele é um Sócrates que dá margem
dá muita margem para ser realmente confundido com um sofista. E ele dá muita margem para realmente ter terminado a sua trajetória sem absolutamente qualquer conclusão. Mas mais interessante ainda, ele dá margem para você puxar o Platão também para esta via, porque o Platão também não concluiu nada. Por isso que eu falo para vocês, gente, um clássico sempre dá a possibilidade de você começar ele de novo, né? Você lê um clássico, você dá aula sobre ele, aí de repente um colega seu põe isso aqui na sua mão, né? Uma outra leitura. Um grande achado. Agora, é interessante fazer as duas, né? Fazer as duas leituras. Mas, sem dúvida nenhuma, um livrão, viu? Um livrão. De um professor que, infelizmente, já nos deixou. Aconselho. Daqui a pouco a gente volta.